Atos dos Apóstolos, capítulo 9, só o verso 26, que nós vamos ler, e eu gostaria que vocês deixassem a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu irei destacar nessa noite 3 marcas de uma verdadeira conversão. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 26. Diz o texto: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temia, não acreditando que ele fosse discípulo. Amém? Que Deus aplique em vossos corações essa porção lida. Então é a partir desse texto que eu quero nos levar a uma reflexão sobre as marcas de uma verdadeira conversão. A partir dessa narrativa que nós acabamos de fazer sobre a vida de Paulo. O versículo 26 já nos remete ao momento que Paulo já tinha sido alcançado pelo Senhor Jesus. Mas quando nós analisamos o contexto da vida de Paulo, a partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós temos o registro que Paulo, antes, Saulo de Tarso, era um homem que devastava a igreja, era um homem que perseguia os cristãos, era um homem que prendia aqueles que eram do caminho. O caminho era o nome que referia-se aos seguidores de Jesus. Então Paulo tinha todos os adjetivos ou os méritos de uma pessoa que odiava o cristianismo, de uma pessoa que odiava o evangelho genuíno. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, para que a gente possa até nos fazer uma autoanálise sobre nossas vidas comportamentais, de quem nós éramos antes e de quem nós somos hoje, nós iremos fazer uma associação bem interessante à luz desse texto. Quando eu olho para esse texto, eu me vejo quem eu era antes de conhecer Jesus, quem eu era antes de ser quem eu sou hoje de verdade. Então esse texto de Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo, que é narrada a partir do capítulo 9, inicia-se dizendo que Saulo respirava-se ameaça de morte contra todos os discípulos do Senhor Jesus. Essa palavra discípulo, ela foi muito enfatizada hoje pela manhã na escola bíblica dominical, para que a gente possa entender o verdadeiro significado do discípulo de Jesus. O pastor até falou pela manhã sobre, talvez seja o que está faltando em nosso meio, assim, até de uma forma peculiar, é esse discípulo, fazer discípulo. E então, aqui nós já entendemos um pouco sobre o primeiro momento de quem era Saulo de Tarso. E a partir desse momento nós vamos, a partir do versículo 26, nós somos informados que ao retornar a Jerusalém, os cristãos não acreditaram que Paulo estava de fato convertido. Isso é interessante, né? Nós analisarmos de uma certa forma, porque muitos, hoje foi até enfatizado, assim, muito pelos irmãos que pontuaram hoje na escola bíblica também, porque, irmãos, nós estamos vivenciando um tempo da eleição de Deus, da qual Deus está fazendo um crivo dos verdadeiros adoradores. Isso tem nos preocupado muito, muitos, porque eu não sei, eu conversando com o pastor, os irmãos ainda estão muito abençoados de certa forma, porque aqui só chegou um ministério que está devastando aqueles que não têm uma base, aqueles que não têm uma solidificação no Evangelho. Em Macapá nós estamos sofrendo, nós como batistas, as igrejas batistas estão passando um momento muito delicado, que as pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas estão enveredando para aquele evangelho fácil, aquele evangelho que não tem uma base, uma solidificação ou um alicerce, que é o Senhor Jesus. Nós temos lá em Macapá aquele ministério Bola de Neve, né, que fez agora uma junção com a Batista Lagoinha. Meus irmãos, tem nos entristecido muitos, tem nos deixado muito tristes. Os jovens estão sendo muito atraídos para esses locais e têm se desviado do verdadeiro evangelho. Mas falando um pouco sobre isso, eu queria nos levar a uma reflexão sobre as marcas
de uma pessoa ou de uma verdadeira conversão. Quando nós tomamos uma decisão em nossas vidas, ou quando a graça de Deus, a graça imerecida de Deus nos alcança, primeira marca que nós iremos identificar em nós mesmos é mudança de comportamento. Vamos ler lá o verso 20 ao 22 desse texto do capítulo 9 que nós lemos. Verso 20 ao 22 fala o seguinte: e logo pregava nas sinagogas Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundia todos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Amém, querido? Olha que interessante, o homem que em outrora era perseguidor, o homem que em outrora devastava a igreja, um homem que em outrora não tinha nenhum apreço pelos seguidores de Jesus. Aqui, a partir do verso 20 e 22, nós começamos a identificar uma mudança de comportamento. É o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. É o trabalhar do Espírito Santo, é a experiência que o apóstolo Paulo, antes já sendo Saulo de Tarso, teve naquele caminho de Damasco. Paulo saiu mais precisamente para destruir as igrejas que estavam se ali proliferando lá em Damasco. E naquele caminho Paulo teve aquela experiência com o Senhor Jesus. Naquela trajetória onde Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tu persegues? Por que tu me persegues? E Saulo olha e pergunta: mas quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Sabe, querido, uma das reflexões que nós podemos tirar nesse momento: o que antes ele reputava como uma mentira, agora Paulo tem como uma verdade. Aquilo que Paulo não acreditava, aquilo que Paulo não adentrava na mente, no coração dele, ele não entendia de certa forma. Paulo aqui, a partir do versículo 20 ao 22, nós testificamos Paulo pregando ousadamente aquilo que ele mesmo desconstruía. É uma mudança radical de comportamento. É quando nós olhamos para nossas vidas, quem nós éramos antes, quem nós somos hoje. O que o Espírito Santo de Deus fez na minha vida e na sua vida. O que a graça de Deus tomou conta de mim e de você. É uma experiência, queridos, que nós temos quando nós somos convertidos. As marcas de uma pessoa, de uma verdadeira conversão, começam a partir de uma mudança de comportamento. Essa é a primeira marca que nós identificamos quando alguém é convertido. Quando hoje, na verdade, o evangelho, ou o evangélico, com os termos que foram definidos, ou debatidos, está na moda, irmãos. É incrível que hoje, se nós entrevistarmos 10 pessoas, pelo menos 8 vai dizer que é evangélica. Mas os comportamentos, as ações não condiz com alguém que é regenerado, alguém que é salvo, alguém que tem uma experiência com Cristo, alguém que tem um relacionamento pessoal com Deus. E quando eu digo que eu sou crente, que eu sou evangélico, as minhas ações, os meus comportamentos têm que estar de acordo com os padrões cristocêntricos, de acordo com os padrões de Cristo. E Paulo demonstra aqui, logo no início da sua experiência. Paulo saiu pronto para destruir, aqui Saulo de Tarso, para destruir a igreja. Quando chega lá, após Ananias orar por ele, Paulo estava pregando Jesus Cristo. É um confronto, irmãos, é uma contradição muito assustadora para aqueles que estavam esperando um homem chegar, destruir a igreja. Ele chega lá com uma Bíblia na mão, pregando ousadamente, como diz o texto, e ele já começou a arrumar muitos adeptos e seguidores. Ele persuadiu, porque Paulo era um homem eloquente, Paulo era um homem letrado, diz alguns estudiosos. Paulo falava 5 idiomas. Paulo era um homem que tinha conhecimento natural. A partir desse ponto, Paulo tem conhecimento espiritual. É o Espírito Santo de Deus que está conduzindo a vida de Paulo. Paulo diz: já não sou mais eu.
É Cristo que vive em mim. Então esse é o primeiro momento, querido, na vida, é a primeira marca na vida de uma pessoa que tem uma experiência genuína com Cristo. Nós passamos a mudar os nossos comportamentos, as nossas ações, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de enxergar as coisas. E aqui Paulo mostra de uma forma assim um tanto quanto contundente para as nossas vidas. O que antes ele reputava como uma mentira, Paulo agora reconhece como uma verdade genuína. Seu comportamento mudou. Agora ele não mais perseguia a igreja. Ao contrário, Paulo dava testemunho de Cristo. Paulo glorificava, através da pessoa de Cristo, para que os outros também se tornassem discípulos de Cristo. Amém, querida? É interessante que quando nós temos essa experiência, quando nós temos esse encontro, esse alcance do Evangelho, da graça de Deus, a nossa mente vai mudando. Paulo era um homem idólatra e não sabia. Paulo era um homem que vivia numa religiosidade. E a partir desse momento, Paulo foi mudando os seus pensamentos, mudando os seus conceitos, mudando as suas ações, os seus comportamentos, e foi cada vez sendo lapidado para se tornar o grande apóstolo de Cristo. Amém, igreja? E nós, como crentes, precisamos também entender algo importante em nossas vidas. Somos convertidos. Amém. Agora nós vamos identificar essa primeira marca em nossas vidas. Como tem sido o meu comportamento à luz do Evangelho? Eu não digo nem à luz da igreja, porque às vezes nós levantamos tanto a nossa placa denominacional e esquecemos de olhar para Cristo. Esquecemos de olhar para o verdadeiro significado do Evangelho. O verdadeiro significado do Evangelho é testificar do senhorio de Cristo. Amém, irmãos? Paulo é uma dessas pessoas aqui, ainda como Saulo de Tarso, que nos mostra de uma forma muito simples a experiência que ele teve com Cristo. Nós precisamos trabalhar isso em nossa mente. Nós precisamos tirar esses maus pensamentos oriundos de religiosidade. Calvino, certa vez, disse que a mente do homem ela é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus. É certo que ele inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Isso Calvino nos traz uma reflexão a partir dessa nossa análise de pensamento, de comportamento à luz do Evangelho. Quando nós levantamos essa credencial que eu sou crente, nós devemos pensar um pouco como andam as minhas ações, os meus comportamentos. Eu vi hoje pela manhã na escola bíblica dominical, o debate dos irmãos, que eu achei bem interessante, e alguém falou, dentro de casa não tem como nós usarmos máscara, dentro de casa nós somos quem somos de verdade. Dentro dos nossos lares, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos nos conhecem quem verdadeiramente somos. E é aí que nós vamos entender como nós, eu e você, somos luz na vida das pessoas, somos luz nesse mundo, é através dos nossos comportamentos. O irmão falou pela manhã que, acho que foi o irmão, não sei se ele está aqui, ele disse que um irmão foi levado a Cristo pelo testemunho de outro, apenas pela vida que aquela pessoa, aquela vida íntegra, um caráter ilibado, levou aquela pessoa ao Evangelho, sem nunca pregar para ele, apenas pelas suas ações comportamentais. Amém, irmãos? A primeira marca de uma verdadeira conversão é mudança de comportamento. É quando nós mudamos os nossos hábitos, como nós mudamos a nossa maneira de ser. Uma verdadeira conversão, ela traz mudança. Não tem como eu delatar para alguém, ou dizer até para a igreja que eu sou convertido, que eu sou crente, se nada mudou em mim. As coisas só mudam, irmãos, na nossa vida a partir de uma experiência pessoal com Cristo. A partir de um encontro verdadeiro, como nós estamos vendo à luz do texto de Atos dos Apóstolos. A partir do momento que eu tenho uma experiência com Jesus Cristo, o meu comportamento ele é de uma forma natural. A cada dia eu irei trabalhando algo em minha vida. A cada dia eu irei
olhando para mim mesmo, e através desse olhar, dessa nova leitura que eu estou fazendo, quem eu era antes, eu vou me tornando aquela pessoa da qual Jesus enfatiza muito no Evangelho de João, os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. A partir daquele diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. É a partir desse momento que nós identificamos essa primeira marca, mudança de comportamento. 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao 11, Paulo nos faz lembrar e lembra aos discípulos quem eles eram antes. A igreja de Corinto estava passando por um momento delicado, momento de confusão, momento da qual os próprios crentes não se entendiam e queriam levar uns aos outros a tribunais de homens. E Paulo começa a chamar a atenção deles, e Paulo começa já a orientar aquele o apóstolo Paulo. E a partir desse relato, desse momento que Paulo chama a atenção dele, Paulo diz, olha, para ele, fala, vocês lá de Corintos, vocês lembram que vocês eram impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentos e desonestos. Mas a verdadeira conversão a Cristo trouxe profundas mudanças em vocês. Trouxe profunda mudança na vida de cada um de vocês. E Paulo diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo do nosso Deus. Amém, querido? Olha que interessante aqui, ó. A partir dessa experiência, Paulo está lembrando eles, vocês já não são mais quem vocês eram antes. E aqui eles estão demonstrando um outro comportamento que desvirtua a marca de uma pessoa convertida. E Paulo diz, não são todos, alguns. É interessante que alguns, não são todos. Não são todos, geralmente tem sempre alguns que não conseguem, ou talvez não entendeu uma verdadeira convenção. Assim foram alguns de vocês, como ele diz. Então, encontra-se aqui no verso 11, encontra-se com Jesus, e para encontrar-se com Jesus como Paulo se encontrou, precisamos produzir marcas profundas de comportamento. Amém, irmãos? Primeira marca que nós destacamos nessa noite. A segunda marca, o testemunho corajoso acerca de quem era Jesus na vida dele. Verso 28 e 27 vai nos nortear. A partir do verso 27 fala assim, ó. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Querido, a partir desse ponto, Paulo começa de uma forma muito corajosa, a partir desse relato bíblico, que ressalta a forma corajosa como Paulo testemunhava acerca de quem era Cristo na vida dele. Paulo tinha muito esse apreço, Paulo tinha muito esse cuidado de enfatizar o senhorio de Cristo. Paulo tinha ele tinha essa alegria no coração dele, de dizer que ele era servo de Jesus, que ele, a partir daquele momento, a vida dele, a vida de Saulo de Tarso não fazia sentido, mas sim agora Paulo convertido, as marcas de uma verdadeira conversão trouxe esse testemunho corajoso. E é interessante nós observarmos isso. Tem uma palavra no hebraico, kilos, que significa Senhor, que só no Novo Testamento o apóstolo Paulo repetiu ela 750 vezes. E ela vem acompanhada de uma outra conotação, doulos, que significa servo. Então, faça essa junção, servo e Senhor. Tem que haver essa conexão entre os dois. Então, Paulo tinha muito esse cuidado de se manter conectado com Cristo, através do relacionamento. Por isso que ele tinha essa coragem de dar testemunho de quem era Jesus na vida dele. De quem Cristo transformou, ou talvez o que Cristo fez através dessa experiência
que ele teve. Então, irmãos, isso não demorou a acontecer. Deste momento aqui em diante, quando ele chegou à cidade de Damasco, quando Ananias orou por ele, ele recuperou a visão, e aí começou a contar sobre sua experiência, a sua conversão a Cristo. E é interessante nós observarmos esse detalhe no texto bíblico que fala: Saulo pregava corajosamente. Ele dava testemunho de quem ele era antes. Às vezes, irmãos, nós ouvimos, eu acho que aqui na igreja não é diferente, tem muitas pessoas que se envergonham de falar que congrega na igreja X, na igreja Y. Às vezes talvez para não escandalizar aquela pessoa, um chefe de trabalho. Eu vou abrir um parênteses, dar um ponto e contar uma experiência quando eu fui trabalhar no Ministério Público. A partir do momento que eu cheguei no Ministério Público, é um local de pessoas muito letradas, de autoconhecimento, e a maioria não são cristãos. E a maioria são católico, apostólico, romano. E lá em Macapá não é diferente de Belém. O Círio de Nazaré, ele arrasta multidões. É mais de 300 mil pessoas no Círio. E quando a imagem de Nazaré está naquele período festivo, ela visita todos os órgãos municipais. Eu trabalho no Ministério do Estado, na Procuradoria Geral. E essa imagem, ela vai lá e eles fazem uma missa campal e todos são obrigados a participar. E eu, certa vez, quando eu fui transferido, quando eu fui para lá, e foi logo no início que eu cheguei que até esse evento, eu fui na sala da promotora, da qual eu trabalho com ela, e cheguei e relatei para ela: doutora Silva, eu sou cristão, eu sou crente convicto em Jesus Cristo e eu não vou participar desse evento. Eu não sei qual é a decisão que a senhora irá tomar, sei que a senhora é minha superior, mas eu estou sendo sincero e gostaria que a senhora respeitasse a minha decisão. Mas o porquê eu falo isso, irmãos? Porque na sala onde eu trabalho, o núcleo de mediação, na parte de análise, de analista jurídico, tem 5 pessoas da qual se denominava cristã. E nenhuma dessas pessoas já tinham se levantado antes para ir diante da doutora e relatar isso por medo de retaliações. Então essas pessoas compactuavam daquilo só para agradar o seu superior. Só para agradar o seu superior. Entenda algo, querido. Se você é crente, seja corajoso. Tenha coragem de assumir Cristo na sua vida. Independente do que você vai ter medo que irá acontecer. Eu não tive nenhum medo, porque eu sabia quem é Jesus na minha vida. Sabe o que aconteceu, querido? Todo Círio de Nazaré eu sou liberado, eu fico de folga, eu não preciso trabalhar. Porque Deus é glorificado através das nossas vidas. Quando chega aquele dia, a doutora me dá uma dispensa e eu fico em casa. Os demais vão trabalhar e participam dos rituais. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. A marca, ela é muito importante em nossas vidas. Nós precisamos ser corajosos e dar testemunho acerca de Cristo em nossa vida. O crente não pode ser um crente covarde, um crente que tem medo de expressar a sua fé, de relatar quem você é de verdade, apenas com medo de retaliações de homens. Com medo de retaliações de pessoas que irá olhar para você. Não, irmãos, Paulo está nos mostrando através desse texto que nós precisamos ser audaciosos, corajosos, a partir daquela experiência de conversão genuína. Isso é uma segunda marca dessa pessoa que realmente é convertida a Cristo. Aliás, todos nós temos essa obrigação de dar testemunho corajoso acerca de quem é Cristo em nossas vidas. Se nós somos crentes, meu vizinho da direita não simpatiza, não tem nenhuma simpatia com o Evangelho, e ele olha para a minha vida e faz aquela expressão: eu nunca vou ser crente dessa maneira. Precisamos nos autoavaliar se realmente há essas marcas em nossas vidas. Precisamos até nos levar a uma reflexão acerca desse assunto. De quem nós somos, da qual foi a transformação que eu obtive a partir dessa experiência com Jesus.
a partir desse momento que eu encontrei, ou que o Senhor me encontrou, que me encontrou primeiro. Nós precisamos olhar um pouco para isso. No capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a recomendação de Jesus, que no poder do Espírito Santo nós devemos ser testemunha dele até os confins da terra. Então as pessoas precisam olhar para a minha vida, as pessoas precisam olhar para a sua vida e encontrar Cristo através de nós. As pessoas precisam olhar para mim e para você nessa noite e expressar com grande ousadia e alegria: ali há um servo de Deus, uma pessoa que vive aquilo que prega, uma pessoa que tem a ação genuína do Espírito Santo em suas vidas. Charles Spurgeon disse certa vez que quando os membros de nossas igrejas demonstrarem frutos de verdadeira conversão, imediatamente nós encontraremos pessoas perguntando: qual é a árvore que produz esse fruto? Qual é a árvore que tem esse fruto, que eu também quero ter essa experiência? Eu também preciso conhecer esse Deus. Eu preciso conhecer esse Jesus que mudou a vida do Marcos Duarte quando morava em Altamira. Eu preciso conhecer esse Jesus que mudou a vida do pastor Zé Carlos, que em outrora também não era um homem convertido, um homem que era um homem natural, que compactuava de outras coisas, como os demais irmãos. A igreja precisa amadurecer nesse ponto e olhar, irmãos, a partir desse relato do apóstolo Paulo. Nós precisamos dar testemunhos corajosos acerca de quem nós somos e de quem Cristo é em nossas vidas. Eu acho interessante aqui, irmãos, que o testemunho corajoso de Saulo produziu resultados. Eu destaco os 2 resultados para a nossa reflexão nessa noite. As pessoas se converteram e se tornaram discípulos do próprio Paulo. Isto ocorreu já em Damasco, conforme nós vimos lá no versículo 25 do capítulo 9. Note que o texto descreve como Paulo foi colocado num cesto, pendurado por cordas, para poder sair da cidade. A Bíblia conta que foram as pessoas que Paulo havia ganho para o Senhor Jesus. A Bíblia relata que já eram aquelas pessoas que Paulo já tinha persuadido ao evangelho genuíno. Eram aquelas pessoas que Paulo já tinha pregado ousadamente. E foram aquelas pessoas que, quando souberam que tinha alguém tramando para matar o apóstolo Paulo, desceram ele num cesto. Discípulo, querido, nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulo. Nossa vida precisa ser um espelho para a vida de outras pessoas. Nós precisamos ser aqueles crentes da qual o mundo natural lá fora olha para mim e para você e sente o prazer de estar perto, que sente vamos dizer assim, algo muito forte, como é descrito lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 37 ao 47, o nascimento da igreja primitiva, que aqueles irmãos tinham tudo em comum, não havia divergência no meio deles. A igreja precisa resgatar novamente esse relacionamento a partir dos testemunhos corajosos acerca de quem Cristo é em nossas vidas. Amém, querido? Paulo já começou nesse momento ali arrumar discípulos que foram fazer a diferença na vida de outras pessoas. Foram fazer também ali o mesmo papel que Paulo estava exercendo naquele local. Segundo ponto, pessoas ficaram com muita raiva e queriam até mesmo matar Paulo, que era tido como um traidor. Mas isso não fez o novo convertido Paulo parar de dar testemunho. É interessante, irmãos, nós nos espelharmos na vida do apóstolo Paulo, que denota todas essas marcas de uma profunda transformação. Um homem que certa vez foi espancado, que foi jogado para fora de uma cidade, dado como morto, levantou, bateu a poeira
e voltou para pregar o Evangelho. Às vezes nós saímos da igreja por coisas tão pequenas, irmãos. Às vezes nós abandonamos a igreja por coisas tão inúteis, coisas tão pequenas, nós abandonamos a igreja. Nós saímos da igreja porque muitas vezes não concordamos com alguma coisa. Quando há essas marcas genuínas de uma transformação, quando há esses relatos da qual nós estamos vendo à luz da palavra de Deus, nós percebemos que o verdadeiro cristão, independente da tempestade ou circunstância que ele enfrenta, isso é mais um motivo de um empoderamento para ele pregar mais o Evangelho, para ele se fortificar, para ele se fortalecer ainda mais. O texto que nós vemos diz que Saulo de Tarso, se fortalecia a cada dia. Ele ficava cada vez mais entusiasmado, cada vez mais convicto da transformação que estava acontecendo na vida dele. Testemunhar com coragem, irmãos, é a verdadeira marca de uma conversão genuína. Nós precisamos testemunhar acerca de Jesus Cristo em nossas vidas. Amém, querido? Terceira marca, buscar a comunhão com a igreja. Do verso 26 ao 27, nos traz essa reflexão. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falaram como em Damasco pregaram ousadamente em nome de Jesus. Amém, irmãos? A marca de uma pessoa, de uma verdadeira conversão, nós entendemos a partir de um relacionamento muito pessoal e de comunhão com a igreja. Quando nós temos essa marca genuína em nossas vidas, dificilmente nós vamos ter dificuldade de ter comunhão na igreja. Essa igreja da qual eu me converti, irmãos, eu vou falar algo para os irmãos com bastante tristeza. Na igreja da qual eu me converti, a Igreja Batista da Vitória, no bairro Novo Horizonte, lá em Macapá, uma certa vez, o pastor foi celebrar, na verdade, o que nós fazemos sempre na igreja, prestação de relatório, enfim. E tinha uma secretária e uma tesoureira há mais de 30 anos naquela igreja. E essas duas irmãs sentadas, uma de um lado e outra da outra, não se falava. Não tinha relacionamento. E eram pessoas há bastante tempo naquela igreja. Pessoas que já tinha praticamente dona daquele prédio. É uma igreja grande, uma igreja que tem um poder aquisitivo bom, mas não havia comunhão, irmãos. Então essas pessoas estão se enganando. Essas pessoas estão sendo cegadas pelo inimigo de nossas almas. O pastor Valderi, quando veio do Recife, que assumiu aquela igreja, ele passou um momento muito difícil. Mas, com o tempo, Deus vai, através do seu Espírito Santo, fazendo um crivo. E só fica na igreja os salvos da congregação celestial. E isso me faz pensar um pouco sobre isso. Quando nós temos essa marca de uma verdadeira convenção, nós buscamos a comunhão com a igreja. Nós buscamos a comunhão com os irmãos, o relacionamento. O salmista, no Salmo 133, ele expressa uma alegria muito grande, quando ele diz, com bom e suave, que os irmãos vivam em fraternidade, ou em algumas traduções, união. Um reino dividido, querido, ele não prospera. Um reino que é dividido, ele não prospera. A igreja de Cristo precisa entender que essa marca de uma verdadeira convenção precisa ser trabalhada a comunhão na igreja. Os irmãos, nós, eu e você, precisamos ter tudo em comum. A partir desse ponto, nós vemos Barnabé, um discípulo mais antigo da igreja, foi aquele que se levantou para dar testemunho de quem Paulo era a partir daquele momento.
Barnabé se levantou, enquanto os demais não acreditavam na conversão de Paulo, Barnabé se levantou e disse: não, esse aqui ele se converteu de verdade. Eu vi ele pregando ousadamente quem é Jesus. Amém, igreja? Nós precisamos, queridos, desenvolver esse relacionamento entre irmãos. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Divergência nós vamos ter, vamos. Somos completamente diferentes um do outro. Mas a única coisa que nos une, irmãos, é Cristo Jesus aqui na terra. A partir desse ponto, nem eu e você não temos nada de divergir em nada. Jesus é o meu Salvador e Jesus é o Salvador da sua vida. E é a partir desse ponto que Paulo nos leva a essa reflexão. Para Paulo era muito importante ele ter comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja, a família de Deus, é outra importante marca de uma conversão verdadeira. John Piper, certa vez, pregando numa igreja em Londres, ressaltou: a pergunta mais importante que podemos fazer para qualquer hábito de um cristão, ação ou comportamento é isto: isto contradiz o Evangelho? E eu, pensando nessa frase, se eu, naquele momento, isso aconteceu muitos anos atrás, com aquele comportamento das duas irmãs, com essa frase de John Piper, se eu chegasse para aquelas irmãs e perguntasse: isso contradiz o Evangelho? Não para envergonhar ninguém, querido, que não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é envergonhar ninguém. O propósito do Evangelho é nos levar a uma reflexão. O propósito do Evangelho é nos fazer, nos conectar conosco mesmo, como Jesus fala: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Eu não preciso olhar para a vida do irmão e dizer que o irmão está fora dos padrões genuínos. Eu preciso olhar para a minha vida. Eu preciso olhar para mim, os meus hábitos, as minhas ações, e a partir dessa análise que eu vou fazer de mim mesmo, eu vou identificar essa marca da comunhão com a igreja. Como é que eu estou desenvolvendo essa comunhão com a igreja? Como é que eu estou desenvolvendo o meu relacionamento pessoal com os irmãos, com os salvos da igreja de Cristo Jesus? Porque é contraditório, querido, eu levantar essa bandeira do Evangelho, sou salvo em Cristo Jesus e não tenho comunhão com a igreja. E não tenho comunhão com os meus irmãos. Não tenho comunhão com o pastor. Não tenho comunhão com os irmãos do Ministério de Louvor, com as irmãs da MCM, com os jovens. Enfim, é contraditório de uma pessoa que mudou a sua vida, que tem essa marca da conversão genuína. E a partir daqui, querido, nós vamos refletindo um pouco sobre isso. Da mesma forma que Saulo experimentou essa conversão em Cristo, nós precisamos experimentar essa conversão verdadeira. Se até hoje isso não fazia sentido para mim, se até hoje eu não entendia essas marcas verdadeiras de uma conversão genuína, eu vou voltar para casa refletindo: não, a partir de hoje eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Porque, queridos, nós precisamos viver de acordo com os padrões, não do mundo, não da igreja, não os dogmas da igreja, mas os padrões de Cristo. Como foi ressaltado hoje também na escola bíblica dominical, nós precisamos ser imitadores, como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento pessoal com Jesus. E a partir desse relacionamento, nós vamos identificando essas marcas em nossas vidas. Quando eu olho para o espelho, irmãos, e eu vejo quem eu era antes, eu glorifico a Deus quem eu sou hoje. O que essas marcas mudaram de uma forma tão profunda a minha vida. As pessoas hoje, quando eu chego em Altamira, que me conheceram quem eu era, não me conhecem mais. Não sabem mais quem eu sou. E nós, como Cristo, querido, como os irmãos em Cristo, nós precisamos analisar ou refletir um pouco sobre essas marcas.
Paulo, do início da conversão dele ao caminho de Damasco e ao final daquela última carta que ele escreveu ao seu nobre filho que ele chamava na fé, Timóteo, quando ele diz: eu combati o bom combate, completei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida nessa noite. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você nessa noite. Que a igreja do Senhor possa sempre refletir nessas marcas. Que Deus possa derramar sobre essa igreja toda sorte de bênção na vida dos irmãos, na vida dos salvos, na vida daqueles que vão voltar hoje para casa refletindo: eu tenho essa marca de Cristo. Amém, querido? Deus abençoe grandemente. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.